Olá, irmã e olá, irmão do canal Templo São Paulo Leste. Tudo bem com você e com sua família? Espero que seja tudo ótimo. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Gênesis do capítulo 24 ao capítulo 33 e o título Permita que Deus prevaleça. E como podemos obter as bênçãos de Deus em nossas vidas? Se nós fizermos por merecer, Ele vai nos abençoar e muito. Bastante coisa para estudar. Claro que não, como eu digo, não tem como abordar tudo, mas procurei caprichar no resumo para a gente abordar os assuntos. Se tiver algo que você gostaria de acrescentar, você pode colocar no seu comentário, ou comentários, fique à vontade, ok? No capítulo 24, Abraão não queria que Isaac se casasse com mulheres que não eram do convênio, ou seja, com as mulheres indevidamente. E ele ordenou que seu servo fosse lá na terra dele, de Abraão, buscar uma esposa para Isaac. Olha só, já pensou se jovem se fosse isso, se o seu pai escolhesse e mandasse em outro lugar trazer uma esposa para você? Hoje, é claro, as coisas mudaram, a situação era outra, mas vamos ver que tem conselhos que a gente pode também levar para hoje em dia. E E o servo, ele fez como Abraão ordenou, ele juntou 10 camelos e partiu para a terra de Naor, a fim de procurar uma esposa para Isaac. E aí ele partiu, e ele viajou, ele andou, mas foi muito, não foi coisa de alguns metros, foram quilômetros e quilômetros, centenas. Até que ele chegou num local, ele viu um poço de água e viu que tinha que dar de beber para os camelos. E aí o servo ele fez algo curioso. Versículo 14. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja aquela que designaste ao teu servo Isaque, e que eu saiba com isso que mostrar-te benevolência a meu senhor. Quando o servo tinha parado lá nesse poço, ele viu que tinha moças que também estavam lá junto a esse poço de água. E ele fez isso. Ele queria ver quem tinha proatividade, quem tinha atitude e quem tinha caridade para poder o ajudar. E apareceu Rebeca, que era uma moça muito bonita, porém uma moça também muito casta e benevolente, e ela, além de servir água para o servo de Abraão, ela também deu água aos camelos. Isso é algo que na época era o que tinha. Mas hoje, falo a você jovem, ou a você que está procurando um companheiro, companheira eterna, que qualidades você vê em Rebeca que você pode trazer hoje em dia? Um conselho que, na época que eu era solteiro, claro, e que eu ouvi e que eu também procuro passar para outros jovens, inclusive meus filhos, quando você estiver à procura de alguém para se casar, não se preocupe em ir no baile e ver quem é que dança melhor, quem é que está mais enfeitado ou mais emperequetada. Não se preocupe em ver quem são aqueles que servem fielmente numa atividade, por exemplo, quem é os, ou numa conferência, quem é os que ajudam no estacionamento, na recepção, no berçário, aqueles que se preocupam também em ajudar a limpar a capela, e, enfim, aqueles que quando o bispo precisa de ajuda, a pessoa prontamente já vai, ou melhor ainda, nem precisa o bispo pedir. Quando a pessoa vê que o bispo está precisando de algum auxílio, e também o presidente do coro, a presidente da Sociedade de Socorro, a presidente da primária, das moças, enfim, a pessoa já tem a proatividade e a atitude de ir lá, eis-me aqui,
Tô para ajudar, o que que você precisa? Então a gente precisa ver as qualidades também espirituais. É aquela pessoa que sempre assiste fielmente às reuniões, frequenta o templo, estuda as escrituras, mas enfim, que qualidades você procura ou procurou para poder achar o seu companheiro ou companheira eterna? Aqui tivemos o exemplo, né, de Rebeca. E o Senhor, e o servo chamou o Senhor, ele clamou e louvou o Senhor, e Rebeca tinha um irmão que era Labão, e, e aí Rebeca foi levada. Ela tinha muita fé, o pai dela perguntou, é isso que você quer? Ela disse sim, ela acreditou, e aí ela foi com o servo para o encontro com Isaac. Quando o viu, ela pegou e cobriu o véu. E, e eles, só depois que se casaram é que eles se viram. Então, o que nós podemos também aprender com isso? Que a beleza não é tudo. Claro, um homem e uma mulher que se casam, eles têm que, obviamente, tem que se ver, tem que se gostar e tudo mais. Só que não basta somente ter atração física, tem que ter a espiritualidade, se preocupar em ver quais são as qualidades espirituais. E aí sim o Senhor vai recompensar e abençoar. Ok? No capítulo 25, que aconteceu, Abraão, ele acabou se casando de novo. E ele teve mais filhos e viveu até os 175 anos de idade. E ele foi sepultado no mesmo local de Sara. E a descendência de Abraão também cresceu através de Ismael. E Isaac, ele orou por Rebeca, porque ela era estéril. E o Senhor a atendeu. E Rebeca engravidou de gêmeos. E eles, olha só, lutavam entre si dentro dela. Que coisa. E ela perguntou ao Senhor. Estava querendo saber, mas o que estava acontecendo? Versículo 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ou seja, dentro de Rebeca, daí ia vir 2 nações. Uma que Jacó, da qual viria o povo israelita, o povo judeu, nós vamos ver daqui a pouco, e o outro era Esaú, né, que também ia ter a sua descendência, mas eles eram bem diferentes. E a gente são mistérios do Pai Celestial, mas olha quanta coisa a gente aprende estudando as Escrituras. E aí então, ela teve Esaú, que nasceu primeiro, era mais forte, era ruivo, ele tinha mais pelos no corpo, e Jacó era diferente dele. E Jacó nasceu, né, agarrando o calcanhar de Esaú. E obviamente eles cresceram, Esaú se tornou um grande caçador, e Jacó, porém, ele era mais simples, não tinha essa mesma habilidade, porém, ele era honesto, ele era íntegro e obediente. E aí, quando eles já estavam bem grandes, o Jacó, ele preparou um guisado, Esaú pediu, e Esaú, olha só, ele vendeu a sua primogenitura. Lembrando que a primogenitura, que era dada ao mais velho, concedia a ele poderes e privilégios, que o menor já não ia ter. Mas Esaú, ele era tão obcecado e ele era fixo nas coisas desse mundo que ele não se importou. Ele vendeu o guisado dele. Muitos questionam, mas Jacó foi sempre trapaceiro, Jacó enganou. Não, Esaú, ele tinha o livre-arbítrio, que se ele quisesse,
ele teria se recusado a vender a sua primogenitura e a perder assim evitar de perder as suas bênçãos. Porém, Esaú ele fez isso porque ele quis. Ele já era muito grande, ele era consciente do que ele estava fazendo, mas por não ter visão nas coisas do Senhor, ter a mente, os olhos só nas coisas desse mundo, ele vendeu. E o Senhor permitiu que Jacó, recebesse, porque sabia que ele era íntegro e obediente. Legal isso, não? É interessante. Por isso que a gente deve sempre estudar as Escrituras em espírito de oração para podermos realmente entender e compreender. No capítulo 26, assim como aconteceu com Abraão, Isaac disse que eu tinha saído, Isaac falou que Rebeca era sua irmã, porque ela era muito bonita, de verdade, e aí ele temeu que se falasse que era marido, matassem ele, porque estava tendo uma grande fome na terra, e Isaac obedeceu ao Senhor e morou em Gerar. E Abimeleque, lembra dele, questionou Isaac, mas por que você fez isso e tal? Poderia acontecer isso e aquilo, não sei o que, mas Abimeleque mandou uma ordem para que ninguém desejasse a esposa dele de Isaac, e mandou ele ir embora de lá, Isaac, até porque o Isaac ele estava prosperando e estava mais rico do que Abimeleque. A gente vê essa questão de inveja não é de agora, isso é desde o começo, os primórdios do mundo. E o Senhor manteve a promessa com Isaac, que ele tinha feito a Abraão, que ele também ia ser o pai de multidões de nações. E ele fez sacrifício e ele, por ser obediente, ele prosperou, tanto temporal, material e espiritualmente. E Esaú, porém, ele era rebelde. Esaú não era bom do juízo. Vamos ver então agora o versículos 34 e 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beere o Eteu, e Bazemate, filha de Elon o Eteu. E elas foram para Isaque e para Rebeca uma amargura de espírito. Ou seja, Esaú ele já estava muito grande. Ele já estava com 40 anos de idade. Ou seja, ele já tinha muito bem noção daquilo que era certo e daquilo que era errado, mas ele não obedeceu o conselho de seu pai e de sua mãe. Ele se casou fora do convênio, ou seja, casamento de pessoas de religiões diferentes. E olha só como descreve aqui, isso foi uma amargura tanto para Isaac quanto para Rebeca. Pais que têm filhos que estão rebeldes ou que saem do caminho da obediência, é claro, sofrem muito porque um pai e uma mãe eles querem sempre o melhor para seus filhos, e é tristíssimo quando um filho resolve sair do caminho da obediência porque fica com os olhos e o coração nas coisas desse mundo. E claro, as coisas desse mundo elas são temporais, elas são passageiras. As coisas desse mundo elas dão um prazer temporário, mas uma hora acabam e enfim a pessoa sai realmente do caminho reto e estreito, entra para a porta larga da destruição e acaba se perdendo na vida. É claro que tem um arrependimento, mas isso não pode demorar até para não ser tarde demais. Então, que possamos sempre vigiar, para que a gente possa sempre ser obedientes e não causar amargura em nossos pais, independente da idade que nós estejamos.
No capítulo 27, Isaac ele envelheceu e viu que logo ia estar chegando o momento dele descer à sepultura, ou seja, que ele ia morrer. E ele pediu um guisado para Esaú, que Esaú preparasse um guisado bem saboroso do jeito que ele gostava, e Esaú partiu para fazer. Só que Rebeca, ela estava lá, perto da tenda, ela secretamente ouviu a conversa e ela preparou o guisado para que Jacó entregasse antes. Jacó ele teve um receio, falei, não, ele não vai me reconhecer porque ou melhor, ele vai me reconhecer porque apesar de que Isaac ele não estava enxergando bem naquela ocasião, mas ele ao tocar ele ia saber, né? Porque Esaú era bem peludo e Jacó não, e ficou com receio até de cair uma maldição sobre ele. Então a gente vê o que Jacó ele realmente era honesto. Mas a mãe assumiu a responsabilidade para ela e, e aí ele fez como ela falou. Ele se passou por Esaú. Isaac, ele não estava chegando bem, mas ele desconfiou, até falou, como você conseguiu chegar tão rápido e preparar tão depressa? Claro, não tinha sido ele, tinha sido Rebeca que tinha preparado esse guisado. Mas mesmo assim, o Isaac ele impôs as mãos sobre Jacó e o abençoou com prosperidade, com a espiritualidade. E há pessoas que falam que Jacó era trapaceiro, ele não era. Sempre tenhamos em mente uma coisa, que se Jacó não fosse obediente e se ele não merecesse, o Pai Celestial não teria permitido que ele recebesse essa bênção. O Pai Celestial nunca vai permitir que uma pessoa, se ela for obediente, perca as bênçãos dela. Cada um tem as suas bênçãos preparadas de acordo com suas obras, de acordo com sua obediência. Mas nós vimos que Esaú ele já era iníquo, ele fazia o que não era para fazer, ele cometia erros, se casou até mesmo fora do convênio e, como o versículo lá no outro capítulo deixou bem claro, ele causou uma amargura para seus pais. Então sempre tenhamos em mente que Esaú não era digno dessa bênção, mas Jacó sim era, e por isso o Pai Celestial permitiu que Jacó recebesse. E nós também podemos se receber as bênçãos, e principalmente que estão na nossa bênção patriarcal, que a gente sempre possa ler, estudar, não para publicar, mas a gente deve amar a nossa bênção patriarcal. Se você ainda não recebeu, procure a oportunidade para que você possa receber também. Então, Jacó, Esaú, ele chegou e Isaac tremeu e falou, mas e quem estava aqui então? E aí alguém já veio, já entregou e eu já abençoei. Esaú ficou muito irritado. Ele queria receber uma bênção também. E ele até chorou, mas não porque ele estava arrependido de seus erros, mas porque ele estava dominado pelo ciúme, pela inveja e outros motivos. E o Isaac o abençoou, que ele ia ser um homem forte, próspero, ia na caça, nos seus negócios, mas que ele iria acabar servindo a Jacó. E Esaú ficou com tanto ódio de Jacó que a ponto que desejou até mesmo o matar. Que situação, hein? E Rebeca, olha só, uma mãe passar por isso, de ver que um filho está querendo matar o seu outro filho. Poderia ter uma tragédia entre irmãos, assim como a gente viu que teve entre Caim e Abel. E Rebeca o aconselhou.
que ele, Jacó, se mudasse até que as coisas esfriassem, a raiva de Esaú passasse. Mas ela temia também que Jacó se casasse com mulheres etéias, ou seja, mulheres fora do convênio. Mas isso não aconteceu. E, e o que podemos aprender então? Sempre tenhamos em mente então que o Senhor só vai permitir que uma pessoa receba uma bênção se a pessoa for obediente. E se ela for obediente, Ele nunca vai permitir que a pessoa não ganhe essa bênção. Ok? No capítulo 28, Isaac ele proibiu Jacó de se casar com mulheres de Canaã, e ele obedeceu seu pai. E Esaú continuava aprontando, ele continuava cometendo seus erros, e enfim, ele não era obediente, ele era bem ao contrário, ele era muito desobediente, mais uma vez dizendo, por isso ele não recebeu a bênção. E Jacó ele partiu, e depois de noite ele sonhou com uma escada que ia do chão até o céu. E o Senhor confirmou a promessa que ele havia feito e fez um convênio. Versículo 22. E esta pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, Jacó ele edificou uma construção para o Senhor, e ele havia prometido também que no devido tempo ele ia devolver o dízimo de tudo que ele recebesse. Então, enfatizando, o dízimo desde sempre é um mandamento de Deus, não porque ele precise de dinheiro, mas porque ele quer que nós não sejamos apegados ao dinheiro e que a gente ame a Deus acima de todas as coisas, e fazendo o dízimo, cumprindo essa lei, nós estamos, além de ser obedientes, nós estamos ajudando na obra do Senhor. Tá? Aí o capítulo 29, Jacó ele chegou num poço e ele conheceu Raquel. E Raquel era pastora. E ele contou que era filho de Rebeca, e Labão, que era o pai dela, conversou com ele. E ele, claro, quando ele viu Raquel, ele quis se casar. Mas, e aí teve uma proposta. Versículo 18. E Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais nova. Que interessante. Quem, principalmente nós homens, quem de nós realmente também estaríamos dispostos a, se gostasse da moça que via se tornar esposa, está disposto a trabalhar 7 anos e para o sogro? Já imaginou isso? 7 anos, estamos em 2026. Se começasse agora, terminaria só em 2033. Bastante tempo, não é? Mas Jacó, ele amava tanto Raquel que ele não se importou com isso. E Labão, ele concordou. Só que ele acabou enganando, e no dia do casamento, o que aconteceu? Labão, ele entregou Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. E, claro, Jacó ele não gostou e alegou, mas por que você fez isso e tal? E Labão explicou, não é certo ou não é o costume que a pessoa mais velha, a mais nova, se case antes da mais velha. E Jacó, ele tinha realmente tanto amor por Raquel que ele aceitou e trabalhou mais 7 anos para que ele pudesse se casar com ela. E, gente, olha só, ao todo, então, Jacó trabalhou 14 anos. Se começasse agora de novo, em 2026, só ia terminar em 2040. Caramba!
Então, isso é a prova de amor, quando uma pessoa realmente quer, ela realmente gosta e espera. E a você, jovem da URM que está escutando, está vendo, você pode ser que reclame, mas por que eu tenho que esperar até os 16 anos para casar? Mas, olha, perdão, para casar não, para namorar, mas olha só, quantos anos Jacó teve que não só esperar, e teve que trabalhar até para que chegasse o momento dele poder se unir com Raquel. Então, jovem, não reclame da idade de 16 anos mínima para poder namorar, ok? E, e aí ele com duas esposas, lembrando que ele tinha a permissão do Senhor para isso, e aí mais uma vez se repete a história. Raquel, ela era estéril. Lia, porém, não era, e num período já tinha dado 4 filhos para Isaac, ou seja, era Ruben, Simeão, Levi e Judá. Coisas que nós aprendemos, né? Como as pessoas da época antiga, do Velho Testamento, aqui na ocasião, eles deram grandes exemplos de força e de fé, força espiritual e de paciência e de longanimidade, de não desistir fácil. Então, olha só, Abraão tinha esposa estéril, seu filho Isaque também teve, e seu neto Jacó também teve, mas eles não a abandonaram por isso. Importante lembrar, eles a amaram, ficaram fiéis e se mantiveram ao lado delas em todo momento até que elas conseguissem conceber e dar à luz filhos. Aí no capítulo 30, Raquel estava aflita, porque ela não conseguia ter filhos e via Jacó tendo filhos com a sua irmã. E Jacó também teve filho com a serva de Lia e até mesmo com a serva de Raquel, coisa que na época era costume. Lembrando sempre falar isso, que eles tinham permissão para poder fazer isso. Não era uma coisa a fazer ao bel prazer, não. Era algo inspirado e que fazia parte do convênio. E ele, mas ela, Raquel, ela se manteve fiel, ela, assim como a sua sogra e também com a sogra de sua sogra, ela não duvidou e não perdeu a fé, ela se manteve fiel. Versículos 22 e 24. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu. E deu à luz um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Então ela não perdeu a fé, se manteve fiel e ela acabou tendo um filho. E esse José, na próxima aula, a gente vai ver melhor sobre ele. Era ninguém menos que o grande profeta, que é conhecido como José do Egito. E olha só, então a você, mulher que estiver assistindo, não perca a esperança. No momento do Senhor, você, se estiver tendo dificuldade para engravidar, você também vai conseguir. Eu já conheci e vi casos de casal até que já estava há 14 anos, ainda nunca tinha conseguido e de repente conseguiram ter uma filha. Interessante. E outros casais também que passaram por uma longa espera de anos até conseguirem realizar. Mas o Senhor, ele não desampara seus filhos e suas filhas. O Senhor sabe o momento certo de todas as coisas. E conheci casais também que adotaram e assim que adotaram também conseguiram ter uma outra criança. Então a bênção veio em duplo. Legal, não é? E Jacó, ele queria ir embora com a sua família, mas Labão não queria, porque viu que tudo que Jacó tocava e fazia acabava prosperando
e por isso Labão não queria que Jacó fosse embora. E aí ele trabalhou em troca de gado e prosperou muito. As crias do gado de Jacó sempre eram melhores do que as de Labão. No capítulo 31, o Senhor manda Jacó voltar para Canaã. E ele partiu em segredo, porque Labão não queria. E aí 3 dias depois que Labão percebeu e correu atrás. E foi lá e quis saber, mas por que não sei o que? E Raquel tinha escondido os deuses falsos que o pai dela, Labão, gostava, e teve aquele tumulto, aquela confusão, mas tudo se resolveu da melhor forma. Não dá para a gente ler tudo, mas você pode pausar o vídeo e acompanhar aí no estudo da escritura. E ele não descobriu onde tinha parado os falsos deuses que ele adorava. E depois de uma longa e uma boa conversa, Labão e Jacó se entenderam e acabaram se despedindo. Ou seja, Jacó ele não procurou se resolver as coisas na base da ira, da raiva, do nervoso, não. Ele procurou agir sobre inspiração. No capítulo 32, Jacó ele viu anjos e pediu proteção quando ele fosse se reencontrar com Esaú, porque ele não sabia qual ia ser a reação dele, eles já estavam muitos anos sem se ver. E de noite ele acabou lutando com um anjo e ele, vendo que ele não ia vencer, ele suplicou para ir embora e eles acabaram conversando. Versículo 28. Então disse: Não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aí o que aconteceu? O anjo falou que o nome dele não ia ser mais Jacó, mas sim Israel. E ele realmente foi abençoado e toda a sua casa foi abençoada devido à sua obediência. E que nós, homens, possamos sempre ser obedientes, mulheres também, é claro, mas para que a gente possa sim abençoar a nossa casa, abençoar o nosso lar. E no livro de Mórmon também explica a respeito disso, a respeito das bênçãos que Jacó, que agora se chamava Israel, teve devido à sua obediência. E o capítulo 33, aí teve o grande momento do reencontro entre Esaú e Jacó. Esaú ele estava lá com um exército de 400 homens. Já imaginou? Você fica tanto tempo sem ver seu irmão e aí seu irmão está lá com um exército de 400 te esperando? Qual seria a sua reação? E Jacó estava com as suas esposas, com seus filhos, as servas e tal. E olha só o que aconteceu, versículos 3 e 4. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Então, olha só que legal, que emocionante. E ao contrário do que Jacó, agora Israel, e que muitos, acredito eu, temiam, o reencontro não teve violência, não teve briga, pelo contrário, foi encontro da reconciliação. E nós temos alguém com quem a gente precise se reconciliar? Tem alguém com quem a gente deva perdoar ou ser perdoado? Algo para se pensar. E a gente, como o Senhor disse, reconcilia-te com teu irmão enquanto ele ainda está no teu caminho. Ok. E aí, Jacó ele deu presentes para Esaú, que ele disse que não precisava, ele não quis aceitar.
ele tinha, não, mas para quê? Mas o seu irmão, Jacó, ele queria agradar o seu irmão e deu presentes para ele. E aí Esaú a princípio não queria, agora ele já estava mais adulto, mas bem mais amadurecido e aceitou também. E Jacó ele se estabeleceu em Canaã e olha só o que ele fez. Versículo 20. E levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. E ele, todo momento também, ele se lembrava de agradecer, de obedecer e de louvar e clamar ao Senhor. Ele nunca se esquecia disso. Para os nossos dias, podemos sempre também procurar louvar e clamar ao Senhor diariamente, é claro, e principalmente assistindo às reuniões da igreja, tanto quanto for possível. Um hino muito legal e que tem a ver com essa aula dessa semana é o hino número 62, Mais Perto Quero Estar. É uma boa sugestão para quem for fazer a noite familiar ou for fazer a aula, poder cantar esse hino. Fica ao seu critério se antes ou depois no encerramento da aula, mas que é muito legal, ajuda bastante, tá bom? E essa aula de hoje, realmente, quantas coisas a gente aprende sobre a fé, sobre a paciência, sobre a longanimidade, de estar sempre sendo obediente ao Senhor. E presto o meu testemunho que sei que realmente o Senhor tem o tempo certo para tudo e que Ele nos ama e que Ele sempre nos concede as suas bênçãos. Essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. E mais uma vez fazendo o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, faça seu comentário e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, ok? E compartilhe seu testemunho. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula, tchau.